Existem algumas certezas na vida do crente, e uma delas é o passar pelas tentações. Sim, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo esse vídeo, pode ter certeza que você, durante a sua vida, você vai passar, você já tem passado, né? Você sabe, por muitas tentações. Porque a palavra revela isso pra gente, o próprio Senhor Jesus falou isso pra gente. Então, tenha uma certeza na sua vida que é o passar pelas tentações. E eu digo passar porque as tentações elas estão justamente para isso, não para que a gente fique preso a elas, mas que a gente passe por elas. E aprender a passar por elas, esse processo de passar pelas tentações, existe um caminho apontado na palavra. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui para você. Verdades bíblicas para te ajudar a passar pelas tentações. E aí, você está preparado? Então já peço logo para você, se inscreve aqui no canal e ativa aí as notificações para receber os próximos vídeos como esse, tá bom? E é muito comum, principalmente se você tem pessoas que andam perto ali de você, que você aconselha, que você está acompanhando nessa caminhada no Evangelho, chegar assim para você e dizer, depois de cometer um deslize, um erro, um pecado, dizer, olha, mas é porque a tentação ela foi muito forte. Olha, mas eu cometi esse erro, cometi esse pecado aqui, porque eu não resisti a essa tentação. E muitas vezes a gente fica pensando no que dizer para essa pessoa, porque afinal, muitas vezes a gente tá dando o mesmo conselho pela 10ª vez, talvez, e a gente fica pensando assim, meu Deus, o que é que eu vou dizer para essa pessoa agora? Mas é até uma dica que eu dou para você que aconselha algumas pessoas, você que as pessoas chegam para pedir alguma orientação na caminhada, na jornada do Evangelho, é abrir a palavra e deixar que a palavra aconselhe as pessoas. Assim como a palavra aconselha você, assim como a palavra me aconselha, o meu desafio é trazer aqui para vocês vídeos não apenas com a minha opinião, mas aquilo que a palavra diz a respeito dos assuntos que eu estou tratando aqui. E quando nós falamos sobre esse assunto, sobre as tentações, também não pode ser diferente. Afinal, a palavra ela também fala sobre isso. É por isso que eu quero convidar você a conferir aqui comigo 4 verdades bíblicas sobre como vencer as tentações na palavra. E em primeiro lugar, não existem tentações invencíveis, tá? Isso aí é verdade. Não pode haver aquela desculpa de olhar e dizer assim, beleza, eu caí, eu errei, eu pequei, mas é porque essa tentação era impossível de ser vencida. Isso aí é uma mentira do diabo, eu digo para você agora, porque segundo a palavra, não existem tentações invencíveis. E na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 10:13, diz o seguinte, diz que Deus é fiel e não permite que sejamos tentados acima do que somos capazes, mas nos dá o escape certo para cada tentação. Pois é, se tem alguém que conhece a nossa capacidade, é aquele que nos criou, ou seja, o próprio Deus. Ele conhece aquilo que nós somos capazes de fazer, até onde nós podemos suportar as coisas da vida, inclusive as tentações. O nosso Senhor que nos criou, que nos fez, ele tem a nossa estrutura, ele conhece o nosso interior, a nossa estrutura, e ele sabe aquilo que a gente pode suportar. E por isso mesmo que a palavra fala que não existe uma tentação para nós que seja impossível de ser vencida, porque o nosso Deus ele é fiel, e por isso ele não nos permite passar por tentações que sejam impossíveis para nós. E em segundo lugar, Jesus é o nosso maior exemplo a ser seguido, é isso mesmo. O nosso Senhor, ele se fez carne, ele que nos criou, que eu acabei de dizer que ele nos criou, ele se fez carne e ele habitou aqui entre nós. Então ele assumiu a natureza humana e ele teve todas as sensações que nós temos aqui. Ele compreende exatamente, ele viveu na prática aquilo que nós sentimos, as dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas necessidades também. E com isso também ele foi tentado. Você pode lembrar do episódio em que Jesus é levado pelo Espírito até o deserto, e lá quem vai tentar Jesus, adivinha? O diabo. Ele chega lá e ele tenta Jesus, mesmo Jesus sendo Deus e sendo humano ao mesmo tempo, ele é sim tentado. E por isso que ele é o nosso maior exemplo de como vencer as tentações. Porque olhando para ele, que é perfeito, é que a gente consegue encontrar o caminho e a forma de superar as dificuldades que se levantam diante de nós. Então, nosso Senhor Jesus, ele se importa com as nossas dores,
como está escrito lá em Hebreus 4:15. E ele se importa também porque ele passou por todas essas dificuldades, porém sem pecado, como a gente sabe. E em terceiro lugar, a palavra diz que você é mais do que feliz, ou seja, você é bem-aventurado pelo motivo de suportar as tentações. E nessa hora a gente vê como a palavra leva a gente a enxergar as coisas em outra perspectiva, pois aquilo que para muitas pessoas ainda é visto como motivo de tropeço, para aqueles que entendem essa verdade, a tentação passa a ser um motivo de bem-aventurança ao suportar a tentação, a ser suportada. Aquele que suporta a tentação é bem-aventurado, como está escrito lá em Tiago. É bem-aventurado quem suporta a tentação, pois quando for aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. E a quarta e a mais poderosa verdade que eu quero trazer aqui para você hoje é: sujeite-se apenas a Deus, porque é assim que você resiste ao diabo e ele foge de você. O final de tudo é isso, quando você se sujeita apenas a Deus. Então, o principal segredo para suportar, para vencer, para passar pelas tentações é você se sujeitar apenas a Deus, porque Deus não vai colocar algo diante de você que o objetivo final seja a sua queda. O Senhor, ele te ama, ele tem um plano para salvar você, para te dar uma nova vida em eternidade com ele. Então ele não vai colocar algo diante de você cujo objetivo final seja o seu tropeço. É por isso que mesmo assim ele permite sim que a gente tenha situações difíceis na vida, situações que vêm provar nossa fé, situações que vêm ser uma tentação para nós. Mas em todas essas coisas, sim, o Senhor permite, mas ele sabe que em todas essas coisas existe um escape para nós. Então, quarta verdade, sujeite-se apenas a Deus. E onde é que isso está na palavra? Isso aqui que eu estou falando para você, onde é que está escrito? Sujeite-se apenas a Deus. É assim que você resiste ao diabo e sabe o que acontece? Ele fugirá de você. Então é isso. Em primeiro lugar, não existem tentações invencíveis, não existem tentações impossíveis de serem vencidas. Em segundo lugar, nós temos em Jesus o nosso maior exemplo de como vencer as tentações. Em terceiro lugar, é bem-aventurado todo aquele que suporta a tentação, ou seja, é um caminho que vale a pena, o caminho dessa luta de suportar esse processo da tentação. E em quarto lugar, sujeite-se apenas a Deus, porque Ele é que sabe os planos que tem a seu respeito. E é isso aí, tamo junto, valeu e até a próxima.